Então vamos lá. Nós estamos tendo um problema técnico com o Google, tá? Ele não está mandando pra gente o vídeo que a Prolaura fez, a aula ao vivo, né? A Prolaura, como a Prolaura disse, não é só a Prolaura, são outras professoras também. Nós ligamos lá na escola para informar o que está acontecendo e é o seguinte: não é culpa da minha conexão, da minha internet, do meu computador, nem da escola. Isso é um problema do Google. Muitas pessoas estão usando, não é só o colégio, né, da Polícia Militar, várias outras escolas também estão utilizando e acaba travando, né, infelizmente. Então, o que eu peço para vocês? Muita paciência, né, ter calma nesse momento, que acaba fugindo do meu controle, de vocês, a gente não tem culpa. Então, eu peço que vocês tenham paciência, né? Então, para a aula de agora aqui de matemática, que a Prolaura vai reservar esse vídeo para isso, eu vou explicar de novo o que a gente fez na aula ao vivo, às 7 horas da manhã, e de uma forma mais rápida, né? E uma questão que nós fizemos, a 188, conforme eu marquei lá no mural, que para poder preencher essa aula, essa página, tinha que assistir o vídeo. E aí o vídeo não foi, então a Prolaura vai dar uma outra orientação aqui. O que vai acontecer? Nós fizemos juntos essa página, eu fui digitando, os alunos foram escrevendo, a gente contou e tal, então eles acabaram conseguindo ler o que a Prolaura digitou lá na hora, naquele modo de aula de apresentação que consegue ver a apostila. Infelizmente, pelo celular não dá para fazer isso. Então, eu vou explicar tudo. Quando eu postar esse vídeo no mural, eu coloco para vocês o que vocês teriam que escrever na página 188, tá? Então, o que a Prolaura reservou para vocês da aula de hoje de matemática? Na página 187, que é essa daqui, tá falando pra gente analisar esses sólidos geométricos, né, os poliedros que estão aqui, pra gente contar as arestas. E aí tá falando para vocês fazerem, utilizarem, né, o material, palito de churrasco, canudinho, EVA, o que vocês tiverem. Não é obrigatório. Se você tiver e quiser montar, você monta. Senão não tem problema, porque a Prolaura montou para mostrar para vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, um dodecaedro, um dado com 20 faces, que é o icosaedro, o cubo, o prisma de base triangular e o prisma de base retangular, tá? Então, é isso que nós temos aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Na página 188, eu mandei fazer em grupo, só que nós estamos fazendo um grupo bem grande. Então, olha só o que acontece. Com esse material aqui da página anterior, eu teria que montar esses que estão pedindo aqui. O cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, prisma de base quadrada. Então, a Prolaura montou para mostrar para vocês como que a gente faz para contar as arestas, tá? Então, nós temos aqui um cubo. Ah, mas eu posso contar, já que são os contornos, contar todos os lados e somar. Não, não dá. Porque se você contar 4, 1, 2, 3, 4, tem 4 lados, se você somar vai dar 16, e não pode, tá errado. Você tem que, para você contar, tem que contar quantos, a Prolaura usou canudinho, quantos canudinhos a Prolaura usou aqui para montar o cubo, que são as arestas, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós utilizamos, tem 12 arestas. Eu utilizei 12 canudinhos, tem 12 arestas, tá? E esse aqui que a Prolaura colocou com fita crepe são os pontos de encontro, que a gente chama de vértices. E o que o cubo tem? Ele tem todos os lados o quê? Iguais, tá? Ele tem todos os lados iguais. Tá meio tortinho aqui, mas dá pra entender que ele tem todos os lados iguais e que ele tem 12 arestas, tá? A próxima imagem que vocês tinham que construir seria o paralelepípedo. Paralelepípedo a Prolaura também montou, tá? E o que acontece? Vamos contar as arestas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 também, que nem o quadrado, né? Que nem o cubo. A base dele, que é essa parte de baixo, né, e essa parte de cima, elas são quadradas. Mas aqui elas são paralelas e elas são, o corpo dele, né, e forma o retângulo. Esse aqui é o paralelepípedo. Então, ele tem 12 arestas e tem duas bases
quadradas e ele tem o corpo em forma de retângulo e são paralelos, tá? Então, a diferença do paralelepípedo para o cubo é o tamanho que nós temos do corpo aqui. Eles não são ele não tem todos os lados do mesmo tamanho. O cubo tem, certo? Aí vem a prisma de base triangular, que é esse daqui, que a Laura fez também. Que lembra um telhadinho de uma casinha, lembra? Que a Laura falou? Ou uma barraca para acampar. Então, o que acontece? Então, ele tem a base, o canudinho é mole, fica meio torto assim. Ele tem a base em forma de triângulo, certo? Ele não tem todos os lados do mesmo tamanho, né? Porque você vê, aqui é bem comprido, aqui não, certo? Então, agora nós vamos contar quantas arestas tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 9 arestas e onde a Laura colocou aqui a fita crepe são as vértices, são os pontos de encontro. Então, tem 9 arestas, tem a base triangular e eles não são do mesmo tamanho, certo? Esse é o prisma de base triangular. Agora, nós vamos ver a pirâmide de base quadrada, que é esse aqui que a Laura fez, né? Olha, parece um diamante. Então, olha só, aqui nós temos a base que é quadrada, né? Então, 1, 2, 3, 4 arestas. Aí vem agora o que forma a pirâmide aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente fala aqui a pirâmide de base quadrada, ela tem 8 arestas e ela não tem todos os lados do mesmo tamanho e a base dela é quadrada. Essas são as informações que a Laura acabou com a turma ao vivo, ditando e fazendo aí a página 188. Depois que nós preenchemos a página 188, vocês têm que fazer sozinhos, né? Essas páginas aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Com lápis de cor, pintar as arestas que têm o mesmo tamanho. Tá escrito aqui. Observe a representação dos poliedros. Em cada figura, pinte da mesma cor as arestas que têm o mesmo comprimento. Então, por exemplo, esse daqui. Então, o cubo, ele tem o mesmo tamanho. Então, você tem que grifar aqui ou fazer um risquinho para marcar as arestas. Então, se você usar vermelho, você vai fazer o contorno desse desenho de vermelho. Já a paralelepípedo, ele tem as bases do mesmo tamanho, né? E o corpo não. Então, você tem que fazer com cores diferentes. Então, vamos supor, aqui você faria de azul e esses aqui de vermelho. Então, você vai usar 2 cores, certo? Aí vem o prisma de base triangular, é a mesma coisa que esse. Então, o triângulo você teria que fazer de uma cor e esses que ligam aqui o corpo tem que fazer de outra, para poder ficar diferente, para mostrar que o tamanho não é igual, né? Não tem o mesmo comprimento. E por último, o prisma de base quadrada. Então, tem que fazer de uma cor aqui o quadrado e aqui o que monta a pirâmide de outra cor para mostrar que ele não tem o mesmo comprimento, certo? Aí vem aqui, outros poliedros. Então, com um cubinho do material dourado, dá para fazer essas formas aqui. O que eu quero que vocês olhem aqui e analisem? A frente é o que está mostrando de amarelo, as laterais é o que está de azul, nas duas imagens, e o que é visto de cima é o que está de rosa, tá? Então, tá escrito assim, vamos aproveitar os cubinhos do material base 10 para construir algum desses poliedros. Então, se você tiver material em casa, material dourado em casa, aqueles que são um monte de quadradinho, tem a placa e as barras, você pode utilizar, tá bom? Não precisa, se não tiver, é só você olhar bem a imagem, tá? Aí vem a página 190. Então, o que é para fazer aqui? Utilizando os cubinhos, represente essas imagens. Então, se você tiver, é ótimo. Se você não tiver, não tem problema. Então, nós temos aqui o poliedro 1, aqui o poliedro 2, e aqui o poliedro 3, e aqui o 4. Você tem que ver quantos... Tá perguntando assim, quantos cubinhos você usou para construir cada um desses poliedros? Então, você tem que contar quantos quadradinhos usou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quantos cubinhos? Não é para contar a face, não é para contar a aresta, não é para contar vértice. Quantos quadradinhos você usou? Quantos cubinhos, tá? Dessa figura, dessa e dessa. Essa aqui, o que que acontece? Essa fileira roxa tá tampando a fileira verde atrás. Se você fosse montar essa figura aqui, você ia precisar da fileira de trás. Então, você conta 2 vezes essa daqui, para achar o total desse aqui, tá bom? Isso é da página 190. Aí, nós temos a página 191, que é para você olhar a figura e preencher aqui. Então, tá assim, esse poliedro. Que poliedro é esse que ele representa? Qual o nome dessa figura? Quantas arestas ele possui? Quantos vértices ele possui? Aí você vai anotar aqui. Esse também é a mesma coisa, tá? Observe a representação de um poliedro em origami. Origami é a dobradura de papel. Não se atentem às cores que tá aqui com as formas que aparecem. Não, eu quero o contorno dele, eu quero saber que desenho é esse. Essa figura representa qual poliedro? Quantas faces tem esse poliedro, tá? Tá facinho. Quantas faces tem? É só você não olhar a cor, imaginar apenas o contorno desse desenho aqui. Aí você acha as respostas. E por último, vem essa página aqui, que é a 192, que é para fazer o seguinte. É para seguir essa sequência. Então, nós temos aqui 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 1 cubo. Então, você vai ter que desenhar mais 5, mais 5. Depois desse, então, quem viria? Mais um desse, depois esse, aí vem esse, aí volta de novo. Então, você tem que desenhar aqui a sequência. Para responder essa última questão, tá escrito assim: qual será a figura da 15ª posição? Registre como você pensou. Olha, você pode desenhar mais de 5 até chegar no 15 que você acha a resposta. Aí você vai falar, na 15ª posição, tem 2 cubos, tem 3 cubos, tem 1 cubo, não sei, você vai pensar e vai preencher aqui. Como você pensou? Desenhando novamente até a 15ª posição. É uma ajuda que a Laura vai dar para vocês. E por último, exercício 4, tá assim, recorte as fichas do anexo 1, coloque em envelope, saquinho para a próxima aula. Então, essa daqui é para a próxima aula, que são essas fichas do material de apoio que tem aqui atrás na apostila de vocês, tá? Não se esqueçam que vem sempre dizendo qual é. Anexo 1, página 192. São essas fichas aqui que vai ficar para a aula de amanhã, tá bom? Tomara que amanhã a gente consiga aí resolver esse problema de conexão, né? A gente não sabe. Caso não consiga, a Prolaura vai fazer dessa maneira de novo, tá bom? Aí a Prolaura vai gravar agora um vídeo de ciências e vou postar. Um beijo para vocês.